A palavra do Senhor diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra que já tendo sido lida, já abençoa-nos grandemente, Senhor, já fala aos nossos corações de maneira instrutiva, de maneira exortativa, ó Pai, de maneira confortadora, de maneira, Senhor, que por ela nós somos animados nos nossos mais profundos afetos, que pela Tua palavra, Deus, todo o nosso ser, toda a nossa alma é instruída beneficamente a respeito das coisas do Senhor. É através dela que nós recebemos a graça, ó Pai, de sermos conformados à imagem do Teu Filho, pela aplicação que dela é feita, ó Pai, pelo Santo Espírito do Senhor. E neste momento, ó Deus, nós queremos colher mais proveito através da exposição destes versículos, de maneira que o Senhor, Pai, nos torne ainda mais parecidos com Cristo, que o Senhor nos santifique ainda mais, ó Pai, na compreensão das verdades importantes que encontramos nesse texto. Portanto, o Senhor nos oriente quanto ao falar, de modo que seja dito apenas aquilo que corresponda à Tua palavra. E, ó Deus, do mesmo modo, o Senhor também nos instrua quanto ao ouvir, de maneira que haja prontidão, que haja sinceridade nos nossos corações, para ouvir a Tua palavra, para acolhê-la, ó Pai, em amor a Cristo, para vivermos as coisas que o Senhor haverá de nos orientar nesta manhã, a respeito daquilo que lemos nestes versículos. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós, desde que abrimos aqui a carta aos Colossenses, que nós temos visto o apóstolo Paulo fazer uma exposição a respeito da superioridade de Cristo, a respeito da supremacia do nosso glorioso Redentor. Cristo preeminente em toda a criação, superior a todos os seres. Cristo, o Senhor de todas as coisas, e não qualquer Senhor, mas um glorioso Senhor. E Paulo vinha nos versículos anteriores trabalhando alguns aspectos relacionados à natureza do seu ministério, ao conteúdo do seu ministério, que é esse próprio Cristo supremo, Senhor de todas as coisas. E agora ele começa a preparar o terreno para poder adentrar mais especificamente nas heresias que estavam ameaçando os irmãos de Colossos. Aqui Paulo está preparando fundamentos positivos para combater aspectos negativos que estavam ameaçando a mente e os corações dos irmãos de Colossos, como o falso ensino, como o ensino errado. Aqui é uma lição muito importante, já que nós de imediato podemos colher desse texto. O fato de que muitas vezes nós queremos defender o falso ensino, o erro, de uma maneira muito negativa. Eu hoje me considero extremamente liberto de não ter que ensinar sobre seitas e heresias, por exemplo, nas escolas bíblicas de nossas igrejas. Quantas vezes nós tivemos aulas e mais aulas para expor sobre budismo, islamismo, testemunho de Jeová e tantas outras seitas e falsos ensinos, quando na verdade basta nos fazer aquilo que Paulo sempre fez: ensina-se a verdade
e automaticamente o erro estará excluído. Paulo usa de um método, de uma abordagem muito positiva, muito interessante aqui. Ele ensina quem é Cristo e quem é não apenas a pessoa de Cristo, mas com a natureza da sua obra, como uma forma de repelir, de expelir todo o falso ensino a respeito de sua pessoa e de sua obra. É isso de que necessitamos em nossas igrejas. É disso que sempre necessitaremos para conhecer a maneira e sabermos lidar com aquilo que é errado, com aquilo que é falso ensino. Aprende-se a verdade, e sabendo-se a verdade, você saberá lidar com aquilo que é errado, né? Uma das coisas importantes a respeito de tudo, não apenas com relação a questões mais doutrinárias, mas como, por exemplo, a respeito de questões muito práticas nas nossas vidas. Nós saberemos o que é certo, o que é errado nos nossos casamentos, tendo capacidade para se lidar com aquilo que é errado, quando nós aprendemos os fundamentos corretos da maneira de se proceder no casamento, quando aprendemos sobre os fundamentos corretos da maneira, do modo, da ordem que Deus estabeleceu para os papéis masculino e feminino, marido e mulher dentro de um casamento, dentro de uma família. Então, Paulo aqui começa a nos dar uma grande lição, na medida em que, para lidar com a heresia de Colossos, para lidar com esse falso ensino, com esse erro, ele lida de maneira positiva. Ele lida falando do nosso Redentor, ele lida falando de Cristo. É disso que nós precisamos mais e mais nas nossas igrejas. Nós precisamos falar de Cristo tanto quanto nós pudermos falar, e mais, e muito mais quanto nós pudermos falar. Quanto mais nós expormos sobre o Evangelho, quanto mais nós expormos sobre Cristo, sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz e sobre aquilo que Ele requer de nós, nós então encontraremos um bom caminho, um excelente caminho a respeito das coisas erradas que devemos evitar. Automaticamente as coisas erradas elas estarão perdendo espaço nas nossas vidas, na medida em que soubermos positivamente das verdades gloriosas do Evangelho, de que com as quais nós estamos profundamente envolvidos. Portanto, desde o capítulo 1, já trabalhando com os irmãos de Colossos a respeito da necessidade que esses irmãos tinham de permanecerem na verdade, no Evangelho, evitando o erro, é que Paulo tem usado dessa abordagem positiva. Lá no texto que nós lemos, de 13 a 23, mais especificamente do 14 ao 22, Paulo está devotado à exaltação de Jesus Cristo acima de todos os outros seres, como algo extremamente importante para a preservação das nossas mentes da verdade, a respeito da verdade, evitando-se assim falsos ensinos. Meus irmãos, pode nos parecer muito óbvio o sabermos quem é Jesus, o que Jesus fez e aquilo que Jesus requer de nós. Mas não tem sido fácil na história da igreja permanecer nessa compreensão, e não apenas nessa compreensão, mas numa prática de vida que seja adequada a esta compreensão de quem Jesus é, daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus requer de nós. Eu gostaria de recapitular com vocês um conceito de cristão que eu tenho utilizado com vocês aqui, né? E que eu acredito que simplifica muito as nossas ações, a nossa atitude, o nosso comportamento como cristãos, entender essas três coisas importantes. Quem é que se lembra? Vamos lá? Reforçar o exercício de memória. O que é cristão? Crer plenamente em quem Jesus é. Vamos lá, repetindo. Crer plenamente em quem Jesus é. Segundo lugar. Fazer essencialmente. Aí a terceira coisa. Confiar exclusivamente no que Jesus faz e fazer essencialmente o que Jesus quer. Três coisas muito simples, gente, mas que normalmente não têm sido fáceis de serem atendidas. Vamos só pegar o primeiro ponto. Crer plenamente em quem Jesus é. Como é que nós cremos em Jesus? Qual é a fonte nossa de conhecimento a respeito de Jesus? As Escrituras.
E normalmente o que as pessoas querem fazer? Elas querem crer, elas querem acreditar no Jesus de suas intuições, de suas imaginações. Vocês já viram quantos crentes de todos os tempos, de todas as épocas, foram preguiçosos com relação às Escrituras? Foram negligentes, né? Há um ditado que diz que há muitas pessoas em cujas Bíblias se pode escrever tanta poeira que se encontra nelas. Por quê? Porque há uma grande e terrível negligência em se lidar com as Escrituras, porque nós comprometemos a nossa crença em quem Jesus é, e passamos a assumir um Jesus como outros do passado, que é segundo as nossas imaginações, que é segundo algumas tradições, que é segundo as nossas intuições, mas que não é o Jesus que de fato é, o Jesus que é nos revelado pelas Escrituras. Isso é perigoso, porque nem sempre será fácil percebermos o quanto estamos distantes dessa realidade, distantes de crermos de fato em quem Jesus é. A outra afirmação, que é confiar exclusivamente no que Jesus faz. Quantas vezes nós somos pegos, não apenas os apóstolos pegam crentes vivendo em confiança na sua autojustiça, na sua performance pessoal, mas quantas vezes nós confiamos no que nós fazemos acima da confiança no que Jesus faz? Meus irmãos, os nossos corações são fábricas de ídolos. Os nossos corações são idólatras, e um dos primeiros estágios da idolatria é a autoconfiança. Um dos primeiros estágios da idolatria é a autojustiça, é a confiança na nossa performance. Nós ouvimos nos últimos domingos exposições sobre a doutrina da providência. O presbítero Márcio começou a aula passada expondo-nos a respeito da importância prática de se entender a doutrina da providência, e ficou claro o quanto entender essa doutrina humilha os nossos corações, sujeita-nos à dependência de Deus, à confiança apenas no que Deus faz, naquilo que seu Filho, o Filho do Todo-Poderoso faz, o nosso Senhor Jesus, do que naquilo que nós fazemos. Quantas vezes nós deixamos de levar os nossos filhos à cruz diariamente, para levar os nossos filhos às nossas próprias filosofias, às nossas próprias convicções, às nossas próprias tradições familiares? Quantas vezes os desejos dos corações dos nossos filhos são alimentados numa autoconfiança que é uma coisa autocentrada em termos familiares? É a coisa e a ideia da nossa família, é assim que a gente faz aqui. Não, meus irmãos, o que nós precisamos entender é: o verdadeiro cristão é aquele que confia exclusivamente no que Jesus faz. E aqui não há espaço para 0,5% de confiança no que nós fazemos. Ou é tudo, ou é nada. Se lembrem daquela ilustração que eu já usei algumas vezes com vocês, do jogador de basquete que na noite em que Michael Jordan fez 67 pontos, e ele fez apenas 3 pontinhos, ele estava alegre porque ele disse: essa foi a noite em que eu e Michael Jordan fizemos 70 pontos. Ele é alegre com os seus 3 pontinhos, enquanto Jordan havia devorado aquela partida. E aí eu fico imaginando a nossa audácia, arrogância, soberba de confiar nas coisas míseras que nós podemos fazer para o benefício nosso, para o benefício daqueles que dependem de nós. Não, o verdadeiro cristão não confia em si mesmo, ele não é autoconfiante, ele confia exclusivamente no que Jesus faz. E em terceiro lugar, que também não é fácil, fazer essencialmente o que Jesus quer. O quanto o cristianismo hoje tem se ocupado de coisas que Jesus não nos ordenou fazer. Hoje o cristianismo tem gastado recursos e energias com coisas que Jesus não nos ordenou fazer. E quantas vezes nós negligenciamos a coisa mais básica que Jesus nos mandou fazer? Quando ele diz: ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, instruindo-os. Ou seja, sejam meus discípulos,
E todo discípulo meu, ele será maduro, mas também será reprodutivo. Ele fará outros discípulos. E justamente porque não é fácil seguir essas três coisas, é que o apóstolo Paulo se devota a esta exaltação gloriosa de Cristo nesses versículos, para que a gente não venha se descuidar do fato de que cristianismo é Cristo. Cristianismo nada mais é do que uma pessoa, do que nós postos nesta pessoa, em um relacionamento vivo, essencial, vital com esta pessoa, o nosso Senhor Jesus. Cristianismo não são apenas tradições. A tradição tem um lado bom, mas ela é extremamente perniciosa quando os nossos corações idólatras a manipulam. Tradições podem ser terríveis, como estavam sendo aqui nesse contexto. Filosofia, ideologias podem ser terríveis para corações idólatras. Mas a única coisa que será sempre enormemente o grande benefício das nossas almas e a verdadeira expressão do nosso cristianismo é Cristo. Por isso que Paulo, ao lidar com o erro de Colossos, com a heresia de Colossos, ele se ocupa em exaltar o nosso Redentor. Ele se ocupa em falar da sua gloriosa pessoa, na sua maior expressão de supremacia, de superioridade. Falar de sua obra na sua maior expressão de superioridade, de preeminência e de supremacia a respeito de tudo. Paulo aqui, meus irmãos, ele irá estabelecer uma advertência de três aspectos para trazer esses irmãos de Colossos a atenção sobre o fato, a importância de se permanecer em Cristo. A primeira parte dessa advertência diz respeito a não deixar se arrastar atrás de qualquer filosofia humana que tome o lugar de Cristo. Vocês viram até aqui o quanto é fácil deixarmos de ter os nossos corações postos em crença, confiança e fazendo o que Jesus quer. E isso sempre foi um problema nas Escrituras, quando pastoralmente os apóstolos lidam com o povo de Deus. Eles facilmente se enredavam por filosofias, por conceitos, por ideias que assumiam o lugar de Cristo. Aquilo que é a necessidade e aquilo que é o meio de solução de todos os nossos problemas tem muitas vezes sido substituído por tantas outras coisas. Nós iremos ouvir no próximo final de semana uma série de exposições com o presbítero Aldo Tumolin sobre uma visão bíblica das doenças mentais. E nós vamos nessas exposições entender que doenças mentais também são problemas a serem tratados e enfrentados com o Evangelho. O Evangelho é aquela coisa, aquele diamante bruto da humanidade, que na verdade é a única solução para todas as coisas. Somente a cruz e Cristo haverão de resolver todos os nossos problemas, que essas filosofias não haverão de resolver. Aqui Paulo adverte esses irmãos para que eles entendam o quanto somente em Cristo nós somos completos, que não haverão meios ou atalhos da filosofia humana que devam assumir o lugar de Cristo nas nossas vidas. O maior problema dos nossos corações, das nossas vidas, se resolve na cruz. E consequentemente todas as coisas que decorrem dele, desse maior problema, que é o pecado, também se resolvem na cruz. E Paulo faz uma afirmação a respeito disso, chamando-nos a atenção para o fato de que em Cristo nós somos completos. Em Cristo nós encontramos a plenitude do nosso próprio ser, do nosso próprio propósito enquanto criação de Deus. E ele vai lançar outras duas advertências solenes, na medida em que ele nos adverte a respeito do perigo de que filosofias humanas possam tomar o lugar de Cristo. Em segundo lugar, Paulo ele vai advertir-nos de que não devemos deixar que coisa alguma tome o lugar preeminente de Cristo. Nada, absolutamente nada pode e deve tomar o lugar daquele que é o supremo das nossas vidas. E em terceiro lugar, Paulo irá nos advertir para que ninguém deixe que outrem, que ninguém seja a causa de que o negueis.
nós podemos negar a Cristo tanto por boca quanto pelos nossos atos. E Paulo está preocupado com o fato de que nós não podemos permitir que ninguém ou nada seja a causa de que venhamos a negar o Senhor Jesus Cristo. Aqui, portanto, meus irmãos, nós temos um meio positivo, fantástico de Paulo, de lidar com os erros e com os perigos desta chamada heresia de Colossos. Eu gostaria de fazer algumas aplicações com os irmãos, analisando cada um desses versículos. Começando pelo versículo 10, a palavra de Deus diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Aqui Paulo começa usando a expressão e estáis perfeitos nele. Eu gostaria de começar destacando aquilo que está no final da expressão: o estar nele, estar em Cristo. Uma das coisas muito recorrentes no apóstolo Paulo é o uso dessa expressão. Paulo, ele é o homem da união com Cristo. Ele é o homem da expressão de estarmos em Cristo. Como Paulo usa e gasta-se com esta expressão? Paulo, ele em vários momentos da sua vida, ele vai expressar toda a base, o fundamento da sua vida, pelo fato de estar em Cristo Jesus, de estar radicado nele. Aqui, apenas nesse texto, nós vamos encontrar 21 referências à nossa relação com o Senhor Jesus. E algo muito interessante, porque Paulo, na sua argumentação, deixa muito claro de que Cristo é superior a todos os seres. Portanto, Ele é Senhor de todos os seres. Mas o fato de estarmos em Cristo aponta para uma dupla servidão, para um aspecto duplo do senhorio e da superioridade de Cristo sobre nós. Cristo já seria superior a mim e a você, já seria supremo nas nossas vidas, apenas pelo fato de sermos criação de Deus. Mas há um aspecto ainda mais significativo naquilo que devemos ter em mente para evitar o erro, para fugir dos falsos ensinos. O fato de estarmos em Cristo Jesus. E não apenas estarmos de qualquer maneira, mas estarmos perfeitos nele. Aquilo que o apóstolo Paulo está apontando é que ambos, em mim, no nosso Senhor, e em Cristo de Paulo, apontam para o fato de que nós temos uma posição em Jesus. E isso é o que nos define. Isso é o que define a minha situação e a sua situação. Jesus, ele falou que nós deveríamos permanecer nele, se quiséssemos, por exemplo, frutificar os frutos que se esperam dos cristãos. Que nós deveríamos estar nele, nessa permanência que nos caracteriza, que nos define como cristãos. E Paulo vai usar a expressão em Cristo para se referir à mesma coisa. Meus irmãos, estar em Cristo é andar e conversar com Ele, é ser controlado por Ele, é tê-lo duplamente como Senhor das nossas vidas. Ele já seria Senhor pelo fato de sermos criação dele. Ao passo que as Escrituras chamam homens ímpios de servos do Senhor. O próprio Deus, se referindo a homens ímpios como meu servo, aquele a quem eu domino, aquele sobre quem o meu filho é superior, é supremo, é preeminente. Mas nós estamos mais do que simplesmente em posição de inferioridade, de sujeição a Cristo por sermos criaturas. Nós estamos nele, e estamos perfeitos nele. Aqui a expressão perfeita, ela aponta para encher, tomar completo, completar em cada particular, aperfeiçoar. É dessa palavra que a plenitude, a palavra plenitude é cunhada. Em Cristo nós somos plenos, em Cristo nós somos aquilo para o qual fomos feitos. Em Cristo nós de fato encontramos toda a definição da nossa própria existência. Vocês se lembram que a primeira perguntinha do breve catecismo nos indaga a respeito da nossa finalidade, da razão, do propósito da nossa existência.
E o catecismo pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual que é a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Onde e como nós alcançamos esta definição, este propósito das nossas vidas? Em Cristo, estando nele, somente em Cristo nós seremos capazes de glorificar a Deus. O apóstolo Paulo vai trabalhar essa expressão, vai trabalhar essa ideia, assim como toda a Escritura, quanto ao fato de que somente posicionados em Cristo Jesus, nós podemos de fato glorificar a Deus, sermos agradáveis a Deus. É Cristo que nos faz, portanto, preenchidos, completos. É Cristo que nos faz, de fato, alcançar aquilo para o qual fomos feitos, aquela estatura para a qual nós fomos destinados, e nele encontramos a plenitude, a sua expressão completa, o seu preenchimento todo. Portanto, o apóstolo Paulo diz também: nele estáis aperfeiçoados, estáis completos, estáis plenos de tudo aquilo para o qual vocês foram feitos, né? E por quê? Porque ele é o cabeça de todo o principado e potestade. O Senhor é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o cabeça não apenas da igreja, mas de toda a criação. Ele é o diretor, ele é o patrão de todo homem. É o que Paulo vai nos expor em 1 Coríntios 11:3. Mas ele é especialmente o diretor e o patrão de todo crente. Ele é o Senhor da minha vida, ele é o Senhor da tua vida. O apóstolo Paulo aqui está fazendo uma referência a toda a autoridade, a todo homem e também a todos os seres angélicos, mas também para deixar claro de que todo aquele que reina, todo aquele que tem poder, que governa, faz isso com sua permissão e debaixo do seu poder. Portanto, não há nenhum outro poder que não esteja debaixo do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele é o patrão dos patrões, ele é o diretor dos diretores, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. É isso que Paulo está deixando claro, de maneira que assim nós devemos entender que não há meios de estarmos completos, de estarmos cheios, de estarmos perfeitos, plenos, senão nele, no Senhor Jesus Cristo, o patrão, o nosso patrão, o patrão dos patrões, o diretor dos diretores, o Senhor dos senhores. Curve-se a essa verdade, meus irmãos, curve-se a este fato importante, e você de fato conseguirá fugir de todo erro, de tudo aquilo que nos ameaça. Verso 11: nele, estando nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E por ele nós somos trazidos para dentro do concerto de Deus, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, mas feita por ele, pela obra dele, que nos coloca de novo em aliança com Deus, quando estávamos fora do concerto de Deus, fora da aliança com Deus. A circuncisão física era um sinal no Antigo Testamento que mostrava a aliança firmada entre o homem e Deus. Mas a circuncisão não física, a obra de Cristo, aquilo que Jesus realiza em nós, nos recoloca bem com Deus, nos coloca novamente no concerto de Deus, na aliança de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Na cruz, Jesus Cristo destruiu este muro de separação que existia entre Deus e os homens, por conta das transgressões dos homens, por conta dos pecados dos homens. A obra dele nos recoloca em concerto com ele. Há uma expressão aqui nesse versículo que diz: no despojo do corpo da carne. Despojo aqui significa livrar-se, renunciar, ou seja, dar as costas à vida antiga. Esse despojamento do corpo da carne não é simplesmente se livrar do nosso próprio corpo, da nossa própria carne, no sentido literal, no sentido estrito,
mas no sentido de deixarmos as coisas da velha vida, o despojamento daquilo que caracterizava a nossa vida de oposição, de apostasia, de rebelião contra Deus. Cristo, ao nos recolocar no concerto de Deus, Ele nos levou a estarmos livres, a renunciarmos de todas essas coisas da velha vida. Isso também é importante termos em mente, para nos livrarmos, para evitarmos todo erro, tudo aquilo que de fato fará com que Cristo seja substituído por outras coisas, fará com que Cristo seja negado por conta de outras coisas. Paulo então ele deixa claro na minha mente, na sua mente, o efeito, a grandeza da obra de Cristo sobre as nossas vidas. Nos tirou de uma posição de estarmos fora da aliança, de estarmos em inimizade com Deus, para agora estarmos no concerto, na aliança de Deus, e agora estarmos despojados, livres da velha vida. O verso 12, ele diz: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A expressão sepultados com Ele no batismo tem sido de grande confusão para muita gente. Alguns irmãos batistas que defendem que a forma do batismo é exclusivamente por imersão. Eles reivindicam, dentre algumas passagens da Escritura, essa própria, para dizer que é necessário, é requerido que haja imersão, para que haja a ideia de sepultamento da velha vida, da imersão da velha vida, para que na emersão nós possamos de fato simbolizar, apresentar essa ideia de que fomos ressuscitados em Cristo depois de termos sido sepultados com Ele. Obviamente que há um grande exagero nessa maneira de pensar. Eles alegam que a aspersão ou a pouca quantidade de água não é suficiente para simbolizar isso. Aqui há um grande equívoco, até uma maneira judaizante de se pensar naquilo que o texto está falando. O que é importante nós entendermos é que o símbolo jamais será mais importante do que a coisa simbolizada, do que a coisa representada. E o que de fato é importante nas expressões de Paulo nestes versículos é aquilo que Cristo fez, e não aquilo que irá apontar para o que Cristo fez. Então, de fato, o que é importante é entendermos que não é uma circuncisão física e que não é um simbolismo físico desse sepultamento das nossas más obras, da nossa velha vida, mas o fato de que foi o próprio Cristo quem fez isso através de uma circuncisão espiritual. Cristo operou internamente as coisas que serão simbolizadas externamente. Portanto, o batismo feito com aspersão, conforme a nossa prática, ele é apenas um símbolo, ele é apenas uma coisa representante daquilo que Cristo fez nos nossos corações. E de fato, Cristo sepultou a nossa velha vida. Cristo sepultou o nosso velho homem e fez emergir um novo homem, uma nova vida. A mudança de coração que de fato é importante. A própria palavra de Deus diz que agora Deus nos deu um coração de carne, um coração diferente, um coração de onde irão proceder aspectos novos, próprios de uma nova vida. Portanto, meus irmãos, é importante observarmos isso, porque muitas vezes o ensino tem sido errado, tem nos conduzido para aquilo que não é importante aqui, nos afastando a mente e os nossos olhares daquilo que de fato é importante aqui. E o ponto importante nesse versículo é também o fato do duplo aspecto, o fato de Paulo estar falando de uma fé, de um dom da graça que nos faz confiar em tudo isso que Deus opera em nós para a nossa salvação, e esse próprio operar de Deus, o poder de Deus para a nossa salvação. Dois elementos, portanto, de um único programa, mas de um programa que se apresenta em duas faces: fé humana e poder divino, que nos conduzem a uma nova vida, tendo sido sepultada a velha vida.
Nossa fé, meus irmãos, mostra que somos receptivos, que paramos de tentar salvar-nos a nós mesmos, que nós renunciamos confiar em qualquer coisa menor do que Deus. E, por outro lado, o poder infinito de Deus é empregado para efetuar a salvação daqueles que têm fé. O poder de Deus é empregado para nos resgatar, nos fazer emergir como novas criaturas. Portanto, é preciso trazer à nossa mente estas coisas da obra de Cristo, porque delas nós fomos feitos novas criaturas, completos em Cristo Jesus. E é isso que nos afasta do erro, é isso que nos afasta de qualquer coisa que assuma o lugar de Cristo. É isso que nos impede de permitir que qualquer coisa ou que qualquer pessoa nos permita negar a Cristo. Verso 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Nunca é demais lembrar, diz o apóstolo Paulo, que vocês eram gentios. A posição de vocês era de estar mortos nas vossas transgressões. A causa de vocês estarem fora, estarem separados de Deus, fora do conceito de Deus, eram as vossas transgressões, era o pecado de vocês, eram as ofensas continuadas que vocês praticavam contra Deus. Portanto, vocês que agora ficam pensando em trocar esse Cristo que é superior a todas as coisas, precisam lembrar que vocês estavam separados de Deus por conta do vosso pecado, por conta das vossas transgressões. E ele termina, e não obstante isso, mas, e apesar disso, Ele, Jesus Cristo, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Foi isso que Ele fez, e é por isso que nós devemos confiar no que Ele faz e não no que nós fazemos, porque nós estávamos mortos, nós éramos incapazes, nós não tínhamos a menor possibilidade de fazer qualquer coisa que agradasse a Deus. E agora Ele vos vivificou juntamente com Ele. Ele trouxe-nos a vida que Deus nos dá é a sua própria vida. Meus irmãos, o contato com Deus que foi perdido com Adão, por Adão e por nossos próprios pecados, agora é sepultado pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele, pela sua própria vida, nos traz a vida, perdoando todas as nossas transgressões. Isso é significativo para que nós venhamos a evitar todo erro. Isso é significativo para que nós venhamos a evitar todas as coisas que assediam as nossas mentes, que seduzem as nossas mentes, aquilo que Paulo chamou ali atrás de estas sutilezas vãs das filosofias humanas, que nos fazem tentar, nos conduzem à tentação de substituir Cristo por outras coisas. Quantas vezes os nossos casamentos vão mal, e nós somos tentados a levar o nosso casamento a uma terapia de uma filosofia humana, de conceitos humanos que negligenciam as Escrituras, ao invés de levar o nosso casamento àquele que nos deu vida juntamente com Ele, levar os nossos casamentos à cruz, onde lá foram sepultados todos os nossos pecados. Por que nós não confiamos a resolução dos sérios problemas do nosso coração, do coração dos nossos filhos, do nosso cônjuge, àquele que nos deu vida juntamente com Ele? É por isso que Paulo está falando positivamente para esses irmãos. Olha, vejam que coisa gloriosa fez Cristo por vocês. E agora o que vocês estão fazendo? Vocês estão confiando no que outros fazem. Agora vocês estão confiando no que vocês mesmos fazem. Vocês estão deixando de confiar naquele que fez tudo por vocês.
naquele que vos colocou na vida, pela própria vida dele, novamente no concerto de Deus, na aliança de Deus. Como é que vocês podem estar negligenciando a confiança a quem merece toda a confiança e confiando naquilo que não merece confiança? E então Paulo vai deixar ainda mais claro para esses irmãos a gravidade de se deixar de confiar em Cristo no verso 14, quando ele diz: esse que vos deu vida, esses que perdoou a transgressão de vocês. Ele não perdoou apenas algo que poderia se resolver por outro modo, mas ele diz aqui no verso 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, contra vocês, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Uma dívida escrita, uma dívida que pesava sobre nós por conta da nossa incapacidade de cumprir a lei, da nossa incapacidade de obedecer às ordenanças, aos mandamentos de Deus. E Ele cancelou, e Ele apagou, para que não respondêssemos mais, para que não mais pesasse sobre mim e sobre você aquilo que era a nossa enorme incapacidade, satisfazer as exigências de Deus. E aquilo que pesava sobre nós de uma maneira muito mais terrível do que um SPC e Serasa, e do que ações de execução haverão de pesar sobre devedores. Meus irmãos, aqueles que devem sabem o quanto é terrível lidar com dívida. A dívida tem um peso terrível. Pessoas que já estiveram envolvidos com falência, com processos judiciais de execução, sabem bem o quanto é terrível lidar com a dívida. Imagine com a natureza de dívida com a qual nós estávamos envolvidos. Nós tínhamos dívidas de sangue, dívidas de alma. Nós devíamos a nossa própria vida, a nossa própria alma, por conta das nossas infrações, as nossas transgressões à lei de Deus. E Cristo, Ele cancelou esse escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravou na cruz. Portanto, tudo aquilo que nós não conseguimos nem perdoar e nem ser perdoado, nada mais é do que uma obstinação de querer proceder contra aquele que encravou todas as nossas dívidas, e daqueles que são os nossos cônjuges, filhos, irmãos, lá na cruz. E ao fazer isso, o que nós fazemos, meus irmãos, senão tentando nos afirmar melhores do que Deus, quando não perdoamos? E enquanto não somos perdoados por outros irmãos, também experimentamos ser afirmados por essas pessoas, por esses que negam o perdão, serem melhores do que Deus, ou tentarem ser, ou quererem ser superiores àquele que de fato disse: eu rasgo essa promissória, eu rasgo esse escrito de dívida, não há mais dívida, não pesará mais contra vocês nenhum escrito de dívida. Portanto, não há paliativos para a culpa, para tantas coisas com as quais nossos corações lidam, senão a cruz, aquilo que Jesus fez encravando todos os meios de culpa lá na cruz do Calvário. É assim, meus irmãos, não é qualquer filosofia, não é qualquer tipo de ensaio de ideologia, de pensamento positivo, não é qualquer coisa barata da motivação, da psicologia, de qualquer que seja, que irá fazer com que os nossos corações, as nossas mentes sarem das coisas que estão enfermando o nosso corpo e a nossa alma. Mas antes, esse que cancelou o escrito de dívida que pesava contra nós, que nos prejudicava, Ele o removeu inteiramente e o encravou na cruz. E o verso 15 termina falando a respeito do caráter de vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre todas essas coisas feitas por Ele. Veja o verso
15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Há aqui uma linguagem que faz de Jesus um Cristo victus, semper invictus. Jesus vencedor, vitorioso e invicto nas suas batalhas, nas suas lutas, não apenas contra o pecado, contra estes escritos de dívida que prezavam sobre os seus, sobre os eleitos do Senhor, mas também sobre e contra todas as potestades, todos os poderes, tudo aquilo que tenta se levantar contra ele. O nosso Senhor é o general vitorioso, aquele que vence a batalha, e aquele que depois de vencê-la, ascendeu aos céus vitorioso, e desfila e marcha e marchará até o último dia, e depois por toda a eternidade, como o grande general das nossas vidas. Ele é o patrão dos patrões, Ele é o diretor dos diretores, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, e Ele é o general dos generais. Jesus é muito maior, é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós pretendemos colocar no seu lugar. E é assim que Paulo lida com estas tentativas idólatras dos corações dos colossenses, e também do meu e do seu coração, meus irmãos. Jesus, ele lida com o fato do nosso pecado de maneira positiva. Paulo lida com o fato do nosso pecado de maneira positiva, nos expondo àquilo que de fato pode realinhar os nossos pensamentos e as nossas vidas, que é ter pensamentos corretos a respeito de quem Cristo é, que é ter pensamentos corretos a respeito do que Cristo fez, que é estar sempre pensando e agindo de maneira correta com aquilo que de fato pode nutrir as nossas mentes, os nossos corações, da vitória que o próprio Senhor Jesus conquistou, para que pudéssemos ver sepultada a velha vida e emergir a nova vida. Eu gostaria de fazer algumas aplicações finais com você. Se você ainda não entende direito a natureza de quem Cristo é e daquilo que Cristo fez, em termos de te posicionar nele, como diz o apóstolo Paulo, completos, perfeitos, preenchidos nele, que você de fato procure conhecer Jesus, que você entenda o quanto é necessário conhecer Jesus. E então eu pergunto: você conhece Jesus? De fato você tem aquele conhecimento íntimo a respeito de quem é Jesus, daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus espera e requer de você? Você deve tê-lo aceitado como Salvador, mas não apenas isso. Você deve reconhecê-lo como Senhor, e não se faz isso se você não conhece Jesus. Eu preciso saber o que Ele fez, eu preciso saber como Ele viveu, eu preciso saber o que significa todas as coisas que Ele fez. Eu devo definir o meu coração em termos do conhecimento dEle, para ter um relacionamento com Ele e para adorá-lo, e adorá-lo verdadeiramente. Se você não sabe o que se você não conhece o Senhor Jesus, você não saberá como adorá-lo, você não saberá como construir um relacionamento com Ele. Isso é o que nós costumamos fazer nas nossas relações de amizade, no nosso casamento. A nossa relação com o outro é construída nas bases do conhecimento que nós temos do outro. Você conhece o outro, e você então age com base nesse conhecimento que você tem do outro. Faça isso com Jesus. Conheça. Você precisa aprender a viver pela fé. Paulo disse: a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Está lá em Gálatas 2:20. E aí eu pergunto para você: você realmente entra em acordo com o fato de que a fé em Cristo começou na cruz, mas continua para o resto da sua vida? De que a fé não é apenas algo salvador,
mas algo que põe você em submissão a Jesus como seu Senhor, que é essa confiança diária em Cristo, que é essa confiança diária na cruz, que irá de fato colocá-lo numa posição de ter Jesus como Senhor da sua vida, e não apenas como seu Salvador. Você confia em Jesus para as suas decisões? Quando você vai escolher coisas na sua vida, é Jesus e a fé a base dessas escolhas, dessas decisões? Pense nisso. Você deve viver através de Jesus. Eu pergunto, você tem visto tudo que Jesus fez, tudo que Jesus é, naquilo que Paulo tem exposto aqui aos Colossenses, e você tem vivido através desses conceitos? A sua vida tem sido através de Cristo, em todas as suas expressões, em todas as suas coisas? E eu gostaria de te advertir a se definir por Cristo. Não creia em mentiras sobre você. Não creia naquilo que a filosofia humana vai dizer a respeito de quem você é. Mas defina-se naquele que você foi radicado nele. Entenda que a nossa definição está em Cristo, naquilo que Cristo fez e faz por nós. Você deve saturar sua mente e o seu coração com a verdade da palavra de Deus para alcançar isso, para entender essa sua definição segundo Cristo. Você deveria orar pelo poder de Cristo em você todos os dias, todos os momentos da sua vida. Clame e peça a Deus: Senhor, mais de Cristo, que Ele cresça na minha vida. Essa foi a oração de João Batista. Convém que Ele cresça e que eu diminua. É esse o desejo dele. Era esse o desejo de João Batista, não apenas que Cristo fosse preeminente, que aparecesse muito mais do que João Batista como um pregador, mas que Cristo alcançasse, em termos de revelação, a preeminência para o qual ele foi destinado pela Trindade Santa, para ser o supremo Senhor de todos nós, e que ele cresça na sua vida. Clame, ore por isso. E você deveria encontrar a sua segurança em Cristo, não em pessoas, ou posições, ou previsões do futuro. Que você se alegre e esteja disposto a se despir completamente de suas convicções ideológicas, de filosofias que levam a um estilo de vida que não é necessariamente aquilo que as Escrituras nos recomendam. E que entenda que a graça do Senhor basta, é suficiente. O salmista diz que a tua graça é melhor do que a vida. As tuas coisas são melhores do que estilos de vidas assumidos com base em filosofias e ideologias. Meus irmãos, e mais 3 coisas que eu gostaria que vocês saíssem daqui dispostos a viver com isso, lembrando que não há vida espiritual em qualquer outro. Vocês ouviram que o apóstolo Paulo disse-nos que ele nos trouxe a vida, e uma vida nele mesmo. Não há vida fora do Senhor Jesus Cristo. Eu usei aqui uma expressão com vocês um tempo atrás sobre os raios do sol, que não tem como se ter raios do sol sem o sol. Não tem como se ter vida sem o próprio Cristo. É o tipo de coisa que só se tem tendo Ele mesmo. Nós só estaremos vivos, espiritualmente vivos, se estivermos em Cristo Jesus. Não há como você conseguir colher benefícios de Cristo sem estar completo, preenchido nele, inteiro nele. Em segundo lugar, celebre essa sua posição. Alegre-se pelo fato de estar em Cristo Jesus, e isso será a base da sua obediência. A grande diferença entre as práticas legalísticas e a obediência viva e verdadeira em Cristo Jesus é que uma é uma prisão, uma é uma grande opressão, é um grande peso, é um grande fardo, enquanto que a outra é um fruto alegre. A obediência é apenas isso, um amor profundo, uma compreensão esmagadora da graça de Deus,
que o leva a seguir Jesus e fazer tudo aquilo que o agrada. Vocês já sentiram a diferença disso no casamento, nas amizades? Você já viu aquela amizade, aquele relacionamento, aquele casamento, que fazer alguma coisa para o outro é difícil, é cansativo, é pesado? Você sabe por quê? Porque falta amor. Por isso é difícil, por isso é cansativo, por isso não é tão chato fazer. Mas você também já esteve naquela posição em que você se alegrou, era fácil, fluía naturalmente e com uma grande alegria fazer isso para outra pessoa. Assim é a obediência que deve ser para com Jesus Cristo, como o Senhor das nossas vidas. Um fruto de grande, de profundo amor, de um amor esmagador pela graça de Deus, pelos enormes benefícios espirituais, pela enorme graça da vida que nos foi concedida em Cristo Jesus. E você então experimentará a grande diferença entre práticas legalistas de uma obediência alegre e rica por aquilo que ricamente Cristo tem feito em nós. E finalmente, viva como quem você é. O cristianismo não é assumir papéis. O cristianismo não é uma questão de atuação. O cristianismo não é uma questão de você querer assumir um papel e se esforçar para tentar ganhar um Oscar exercendo esse papel. O cristianismo não é lugar para máscaras, não é lugar para fingimentos, não é lugar para sermos aquilo que não somos. A palavra de Deus, ao falar sobre toda essa libertação, toda essa vida que nos foi doada em Cristo Jesus, fala de uma enorme liberdade, fala de uma lei da perfeita liberdade, fala de uma vida onde nós somos quem somos. Portanto, meus irmãos, uma vez que temos tal vitória em Jesus, e uma vez que temos uma tão grande salvação, devemos viver como as pessoas livres que nós realmente somos. Se estamos ressuscitados com Cristo, então devemos buscar as coisas lá do alto. Se somos homens e mulheres novos, então devemos viver como Ele, como Cristo viveu. E você foi posto em liberdade para essa maneira de viver. O seu arquivo é completamente limpo. Você está vivo, então viva com Ele. E viva esta liberdade gloriosa, como quem você é. Não tente interpretar papéis. Não tente ser como aquele crente que você acha que é muito piedoso, e que você acha bonito demais o estilo dele de viver, e que você acha legal demais o jeito das coisas como ele faz. Assuma a sua posição e a sua definição e a sua personalidade e o seu modo de viver em Cristo. Não assuma pessoas como seu modelo. Não assuma estilos de vida como seu modelo. Não atue em papéis. Não seja um ator, seja um cristão. Viva e viva a vida que Cristo te deu. Seu arquivo está limpo. Sua conta foi paga. O escrito da tua dívida foi cancelado. Para que você viva na lei da perfeita liberdade. Para que você seja em Cristo pleno, completo, perfeito nele. Uma vida de abundante alegria. E obviamente de grande e de profunda obediência amorosa. Que Deus nos abençoe grandemente. E que assim nós venhamos a caminhar completos em nosso Senhor Jesus Cristo.